Prisioneiras, de Drauzio Varela. Gaiolas, galerias e celas. A penitenciária é uma construção de arquitetura simétrica. São 3 pavilhões cortados ao meio pela galeria central, que os divide em 2 alas de celas, as pares e as ímpares. As paredes internas são caiadas de branco e azul claro. Quem chega pela galeria tem a paisagem obstruída à entrada de cada pavilhão por 2 portões gradeados interpostos na parte central, que formam uma gaiola guardada por funcionários de calça jeans e camisetas polo preta, com as insígnias da Secretaria de Administração Penitenciária, uniforme de todos os guardas de presídios. Assim, para chegar à gaiola do 3º pavilhão no fundo, há que atravessar antes as do 1º e as do 2º. Em obediência às regras universais nas cadeias, os 2 portões de cada gaiola jamais podem ser abertos ao mesmo tempo. Passou pelo 1º, é preciso esperar a abertura do 2º. Manifestações de impaciência são mal recebidas. Na gaiola de entrada dos pavilhões, ao redor de uma mesinha, 3 ou 4 funcionários abrem e fecham as portas. Revistam as pessoas que entram e saem, vigiam o fluxo de transeuntes e dos carrinhos que distribuem as refeições, retiram o lixo e transportam os jumbos, as sacolas com mantimentos, refrigerantes e objetos pessoais enviados pelos familiares, ou encomendas diretamente à administração com os recursos do pecúlio acumulado pelos presos que trabalham nas firmas e em funções internas. Escavado no alto da parede, atrás das mesinhas de cada um dos 3 pavilhões, há um nicho enfeitado com ramos de folhas e flores de plásticos, no centro do qual impera uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, de rosto negro, coroa na cabeça e manto azul triangular bordado de lantejoulas, a santa mais venerada nos presídios paulistas. Nas laterais das gaiolas da galeria central ficam os portões gradeados que levam às alas par e ímpares dos pavilhões, situada respectivamente à esquerda e à direita de quem se dirige ao fundo. A entrada de cada ala também é fechada por uma pequena gaiola, no interior da qual há um lance de escada de cada lado, que dá acesso ao posto dos
funcionários encarregados da segurança e as celas do primeiro andar. O próprio posto é uma gaiola quadrada, cujas grades são protegidas por uma tela de arame, para que os funcionários fiquem fora do alcance dos presos que circulam pelos andares do pavilhão. Em seu interior, há 2 ou 3 guardas, uma mesa, cadeiras, um telefone preto daqueles que de antigamente e alguns prontuários na parede. Atrás da mesa, um quadro de madeira com molhos de chaves pendurados na ordem exata que os cadeados das celas são abertos às 8 da manhã e trancados às 5 da tarde. Cada pavilhão tem 4 andares de celas enfileiradas de um lado e do outro de uma ampla galeria interna, perpendicular à central. São 400 celas em cada pavilhão, 200 de cada lado, com 2 camas por cela. A capacidade total da penitenciária é de 2.400 prisioneiras. Em todos os andares, 3 peçadiços de concreto ligaram as celas dos 2 lados da galeria interna. Um deles construído na parte da frente, outro no meio e o terceiro no fim do pavilhão, para desencorajar tentativas de suicídio e assassinato. 2 telas de arame grossos ficaram estendidas em toda a extensão dos vão, entre o primeiro e o segundo e entre o terceiro e o quarto andar. Um corpo que porventura caíra ficará obrigatoriamente retido na tela do andar de baixo. As celas contêm 2 camas de concreto, uma porta de madeira maciça dotado de um pequeno guichê com uma cortininha de pano para a passagem do café da manhã e do jantar e para possibilitar o acesso visual às funcionárias encarregadas das contagens diárias realizadas religiosamente antes de o dia clarear e depois da tranca das 5 da tarde. Na parede oposta à porta há uma janela gradeada com vistas para um pátio entre os pavilhões, no qual as mulheres improvisam varais pendurados para o lado de fora, a fim de secar camisetas, calças, roupas íntimas e os tapetinhos que forram o chão do xadrez para não apanhar friagem nos pés. O guichê da porta já deve estar aberto às 6 horas para receber o café da manhã. Caprichosa, as presas estendem sobre ele toalhas tecidas com barbantes coloridos, dotadas de 2 bolsos que pendem do lado de fora para receber os pães. Delicadeza feminina que constrata com os sacos plásticos de supermercados pendurados para exercer a mesma função nos presídios masculinos. No fundo da cela há um chuveiro junto a um vaso sanitário protegido por uma cortininha de plástico que lhe dá privacidade.
Em tempos de racionamento, baldes e vasilhas armazenam água para o banho e as necessidades diárias. Em 2015, problemas técnicos com as caldeiras interromperam o fluxo de água quente dos presídios. Apesar das queixas generalizada e dos inconvenientes de banhos frios no inverno, até o início de 2017, o problema não havia sido solucionado. Dona Sebastiana, presa aos 68 anos, depois que a polícia invadiu sua casa no Grajaú, em busca de 3 fuzis e uma metralhadora que 2 rapazes da vizinhança guardaram no forro de sua casa em troca de R$ 500 por mês, queixou-se com amargura. É uma desumanidade, não só comigo, que já estou velha para passar frio, mas com essas mocinhas que tomam banho gelado naqueles dias com cólicas. O interior das celas é bem cuidado. Raro encontrar uma cama desarrumada, bagunças de roupa, sujeiras ou objetos espalhados ao acaso. A ausência de xadrezes coletivos, como aquele dos centros de detenção provisórias, que chegam a enjaular mais de 20 homens, ajuda a explicar a ordem, mas o gosto das mulheres por manter a casa limpa e bem arrumada é a razão principal. Nas paredes, fotos de cantores populares, atrizes e atores das novelas e imagem dos familiares com destaque para os filhos. A primeira refeição do dia é servida com os cadeados ainda trancados, a partir das 5h45 da manhã, por um grupo de boieiras que empurra os carrinhos contendo os sacos de pães e os recipientes térmicos com o café quente, que vai encher as canecas deixadas no guichê. 3 vezes por semana, assim que termina a distribuição do café da manhã e as mulheres saem para o trabalho nas oficinas internas, as prisioneiras do setor de faxina, com vassouras, rodos, baldes, água e sabão, lavam a galeria inteira, que separam as celas. Quando terminam, o chão brilha. Não sobra um cisco. Como disse Lurdona, uma faxineira de 1,80 m do primeiro pavilhão, exibindo com orgulho o resultado de seu trabalho. São 4 refeições por dia: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, servida nos mesmos carrinhos, pelas mesmas boieiras. As refeições chegam em quentinhas de alumínio, preparadas e embaladas na cozinha industrial da penitenciária. Entre os pavilhões ficam os pátios externos, um do lado ímpar, outro do lado par, delimitando na frente da galeria central, nos lados pelas paredes com janelas gradeadas dos 2 pavilhões vizinhos, e ao fundo, pela muralha com as guaritas de vigilância. No pátio, as presas podem andar e pendurar em varais de
cordas, peças maiores, cobertores, tapetes e lençóis que acabaram de lavar. Um código de conduta as proíbe de tirar as camisetas ou as calças para expor o corpo ao sol. Diversas firmas contratam presas para prestar serviço nas oficinas instaladas dentro da penitenciária. Às 8 da manhã, assim que as celas são destrancadas, saem apenas as que vão trabalhar. Permanecem no pavilhão as escalada para os diversos setores, faxina, entrega de refeições, concertos gerais, etc. As que lidam com a arrumação das celas, lavagem de roupas e os varais, as que ficam conversando na galeria e os casais de namoradas que passeiam no pátio a passos lentos, lado a lado, sem demonstração físicas de intimidade. Prisioneira, por Drauzio Varela. Até um próximo vídeo. Fiquem bem.